Muito bem, vamos começar então a nossa aula de hoje. Deixa eu abrir minha apresentação. Muito bem, chegamos na semana 13 e o assunto de hoje em arquiteturas paralelas distribuídas é consistência e replicação. Bom, o que é replicar, né? Replicar é fazer cópias. Nós precisamos fazer isso em sistemas distribuídos. E a consistência? Aqui temos algumas questões, né? Já que replicar é fazer cópias daquele mesmo conteúdo em outros servidores, então tem a questão da consistência. Ou seja, será que quando uma cópia atualiza, as que estão nas outras máquinas também atualizam? Né? Deve ficar claro que pode ter um problema de que um determinado conteúdo foi atualizado, né, sofreu alguma modificação, e nas outras máquinas isso não aconteceu, fazendo com que o conteúdo está desatualizado. Coloquei entre aspas aí, né? Você tem réplicas que não são iguais. É lógico que réplica é aquela cópia, né? Torna-se idêntico. Mas aí, quando você tem um conteúdo que ele não foi atualizado, podemos dizer de uma forma um tanto estranha, né, que nós temos réplicas que não são iguais. Uma brincadeira aqui, né, para poder guardar aonde que está o problema. E lembrando, logo numa das primeiras aulas, né, onde foi falado das características dos sistemas distribuídos, entre uma delas a consistência, é necessário que os arquivos tenham o mesmo nome. Né? Seja, por exemplo, um determinado domínio, barra um nome de um diretório, barra notas. Se de repente notas tem esse nome no arquivo, mas o outro é o mesmo conteúdo, só que com outro nome, aí você não tem aquela garantia de que quando você está chamando aquele arquivo, você consiga ter o mesmo conteúdo que está em outra máquina. Então, a recomendação é, se o conteúdo ele foi replicado, ele deve ter o mesmo nome em outra máquina. E o último assunto é o protocolo de cache, que também vai dar problema de consistência. Vai ser abordado mais adiante. Uma questão é, por que replicar? Bom, alguns itens a serem apontados, né? Aprimorar a confiabilidade. O que quer dizer isso? É ter uma garantia da alta disponibilidade. Suponha que você tem um servidor em que esse serviço é essencial, né? Ele não pode ter interrupção, e uma boa
prática, né, de manter esse serviço ativo, é que quando uma segunda máquina que tem o mesmo conteúdo, né, que está replicada, ela percebe que a primeira teve alguma falha, alguma interrupção, ela assume o lugar dessa primeira. Então, a replicação melhora na confiabilidade nesse sentido. Você tem aí a alta disponibilidade. Na falha de um, outro entra em ação. Que é a garantia da continuidade do serviço, né? Outra questão também é a melhoria do desempenho. Pense só se você tivesse um único servidor para o mundo inteiro. Dependendo da quantidade de conexões, né, você começa a ter um grande atraso. Agora, se essa máquina ela está geograficamente próxima de quem a solicita, esse tempo de resposta diminui, o que torna bastante interessante, né, para a experiência do usuário. E aí a replicação ela é feita para o servidor mais próximo, né? Deve ser feito uma análise de onde estão vindo a maior quantidade de requisições, para que faça uma replicação nessa região. Ali, como está tendo uma grande demanda, é interessante ter um outro servidor que atenda essa demanda. Também temos servidores web com o cache de páginas. Então, quando um cliente ele usa seu navegador e entra numa página que ele já visitou antes, vai ser pego do cache, né? E aí, concorda que pode acontecer da informação lá naquele servidor, ela já foi atualizada, enquanto que a página que você tem armazenada na sua máquina não sofreu essa atualização. E aí você está pegando um conteúdo desatualizado. Veja, por exemplo, horários de ônibus. Uma pessoa que visita bastante esse site, de repente pode ser prejudicada porque pegou a informação do cache da sua máquina, e isso, obviamente, é um caso típico de uma informação desatualizada. Então, vamos falar sobre a consistência, né? A consistência é uma consequência, deixa eu colocar num termo melhor. Replicar é bom, né? Já vimos que melhora desempenho, melhora confiabilidade, mas quando aparecem problemas na hora da replicação, aí nós vamos ter problema de consistência. Então vamos entender assim: se der problema na replicação, vai impactar diretamente na consistência. Ela é difícil de implementar em sistemas distribuídos, né? Imagine vários computadores ao longo de uma rede, e você tem a tarefa de que esse conteúdo seja replicado para várias máquinas. Então, isso é necessário fazer de uma forma muito organizada. Então, algumas questões para serem levantadas na hora de fazer a consistência, né?
Onde estão esses servidores? Como que o conteúdo é distribuído? Então, o que nós temos é a dificuldade de implementar uma política que resolva, né, essas questões. E aí nós já tínhamos visto em aulas anteriores sobre a questão dos relógios, né, sejam eles lógicos ou físicos, são importantes para você ter uma referência com relação a datas. Como cada máquina tem o seu relógio, então uma atualização faz com que os arquivos deixem de ser idênticos. E aí caímos naquela questão já vista. Quem é que aconteceu primeiro? Qual foi a ordem dos eventos? Se duas pessoas modificaram os arquivos, como identificar aquele que foi o último a ser atualizado? Né? Feita qualquer atualização num dos arquivos, ela não é instantânea. Sendo a replicação não é instantânea, então nós temos um problema de consistência. Em um lugar ela já é atualizada, enquanto o outro não é. Então, os problemas da consistência, né? Então, o primeiro deles é o cache do servidor web. Como já falado, ele armazena, né, essas informações lá do browser, do navegador. E aí, a questão que nós temos é a dificuldade de sincronizar todas as réplicas dos servidores. E do cache também, né? Aí vem a pergunta, né, com relação ao tempo. Quando que essa atualização precisa ser feita? Talvez imediata, né, não seja uma boa prática. Temos que ver umas outras variáveis para cada situação. Nós devemos observar que a informação ela trafega através de uma rede de computadores. E aí você pode estar sujeito a congestionamento, ou qualquer outro motivo que cause um atraso no tráfego das informações. Então, exigir que as réplicas sejam atualizadas imediatamente pode não ser possível, dependendo da rede. De repente, você não tem um fluxo suficiente para que essas informações elas sejam atualizadas nesse tempo desejado. Então, para isso, nós temos modelos de consistência. Ou seja, deve existir um planejamento em que consiga atingir um objetivo
nem que seja de próximo do ideal. Mas o que é um modelo de consistência, né? Você precisa estabelecer um conjunto de regras e, uma vez que elas foram definidas, essas regras têm que ser obedecidas, né? Deve-se implantar uma política que seja aplicada a todos os servidores. Então, basicamente, é um contrato entre os processos e o depósito de dados. Esse depósito de dados, né, um banco de dados, seja lá o que for, mas assim, ali contém as informações que elas devem ser replicadas para outras máquinas. Bom, temos um modelo chamado modelo consistência centrado em dados. Pode ser feita para as operações de leitura e escrita. E aí, os meios em que podem ser praticados, né, essas operações são em memória compartilhada, de forma distribuída, né, de forma que todas as máquinas consigam acessar essa memória. Um banco de dados distribuídos, um sistema de arquivos. Então, tudo isso daqui são, como falado no slide anterior, o depósito de dados. Então, no slide anterior tínhamos 3 exemplos, né? Mas vamos pegar então aqui banco de dados, cada um deles executando, né, em uma máquina distinta, sendo que esse conjunto forma um depósito de dados distribuídos, né? Cada máquina tem a sua cópia local e tem os seus próprios processos executando nessa máquina. A descrição, né? Essa daqui é uma organização geral de um depósito de dados lógico, fisicamente distribuído e replicado por vários processos. Aqui seria para formalizar, né? Mas era o que eu já tinha falado. Isso aqui é um depósito de dados, várias máquinas estão se comunicando através de uma rede, né? Elas têm comunicação entre elas, e cada máquina tem os seus próprios processos. Caiu a internet? Opa, alô? Desculpe, uma falha na internet aqui interrompeu momentaneamente a nossa aula. Falávamos, né, que nesse depósito de dados distribuídos, dois tipos de operações podem acontecer: a escrita e a leitura. E caso aconteça uma operação de escrita, ou seja, teve a modificação do arquivo, então essa modificação devido à escrita, ela deve ser propagada para as outras cópias. Se for leitura, obviamente não houve modificação do arquivo, né? Apenas um acesso a dados.
Mas aqui realmente a questão a atenção é com relação às operações de escrita. Quando não se tem um relógio global, como já observado, né, na aula anterior, em que foi mencionado os tipos de relógio, né, com o propósito de sincronização, então fica a pergunta, se não tem um relógio global, como ordenar os eventos? Bom, uma forma seria, então, restringir os valores de leitura que a máquina pode retornar. De novo, né, voltando lá no contrato, no que pode, no que não pode, então pode ser acertado que tipo de valores podem ser esperados. Temos aqui uma solução, né? Uma outra coisa que pode ser feita é um relaxamento das regras. O que seria isso? Tem o contrato, as regras devem ser obedecidas, mas às vezes elas estão rígidas demais para serem cumpridas. Então é possível fazer um relaxamento no sentido de vamos tornar mais flexível, um pouco mais tolerável determinadas regras, condições. Por que isso, né? A janela de tempo pode não ser suficiente para atualizar todas as réplicas. É claro que quando acontece uma operação de escrita e aí houve a modificação do arquivo, você espera que as outras réplicas sejam atualizadas no menor tempo possível. Só que a janela de tempo estipulada, né, não vou colocar números aqui para não influenciar, mas de repente pode ter uma política, eu quero em tanto tempo. Pode acontecer em algumas situações dessa janela de tempo estipulada, ela não ser uma janela adequada para aquela situação. Então, aí é necessário rever algumas regras, e aí é que se dá o afrouxamento dessas regras. Há três formas de definir inconsistência. A diferença dos valores numéricos entre réplicas, a diferença das idades das réplicas e a diferença em relação à ordenação das operações de atualizações. Vamos ver aqui a primeira delas. Com relação ao valor numérico. O que vai ser observado entre os conteúdos replicados nos servidores é especificamente valores numéricos. Por exemplo, você tem um arquivo, um determinado arquivo, né, em que, ao comparar com os valores de outro arquivo, essa diferença não pode ser maior do que 50 centavos. Vamos por assim, essa seria sim a diferença absoluta. Como, por exemplo, o mercado ele tem grandes mudanças, de repente você pode pensar assim, a diferença entre cada item não pode ultrapassar 50 centavos, ou
de repente você quer ver um todo. Ó, somando a diferença de todos os itens contidos naquele arquivo, não pode ser maior que 50 centavos. Tá? Então, aí vai depender do que você quer ajustar. Se é comparar item a item, assim que você reparar que tem um item que está desviando mais de 50 centavos, deve ser replicado para outros, né? Ou se todos os itens que variaram e somando todos eles passou de 50 centavos, opa, precisa atualizar imediatamente. Concordo. De repente, por causa de flutuações, 1 centavo, 2 centavos, não vale a pena movimentar um volume de dados tão grande para valores tão pequenos. Então, aí é você que tem que estipular uma margem para ver, ó, depois que passar de tal valor, vamos sim aplicar a regra de atualização. Essa é a forma absoluta. Você pode também ter uma forma relativa, né? Como, por exemplo, a mesma situação. Você está comparando dois arquivos e a diferença entre o valor contido num arquivo e no outro não pode chegar a 1% de diferença. Então, quando você usa valores percentuais, aí é claro que depende do montante, aí você pode ter uma diferença maior, mas até uma determinada faixa de 1% você mantém, mesmo desatualizado numa outra máquina, num outro servidor. Opa, chegou a 1%. Então, nesse caso, está na hora de fazer a atualização. Mas deve ficar claro que aqui o que nós mexemos foi especificamente a comparação numérica entre as réplicas. Diferença das idades. Bom, aí, claro que o que importa, né, foi a última vez que determinado arquivo foi atualizado. Algumas aplicações podem ter dados antigos, né, com certa tolerância. Vamos ver um exemplo? A previsão do tempo. Leva-se um tempo para que seja feita uma nova análise do ambiente, e aí sim, depois de novos cálculos, novas análises, atualiza-se no site para que todas essas outras máquinas repliquem essas informações. Então, a previsão do tempo ela não é tão imediata. As informações que estão lá, elas podem ser de uma análise anterior, mas já estão fazendo outra, só que ainda não deu tempo de atualizar. Então, mantém lá as informações mais antigas. Ou então, para não ter aquela inundação na rede, você tem o servidor principal e ligado a ele outros servidores, talvez os servidores secundários. E aí esse servidor principal ele pode receber atualizações em tempos oportunos, seja de tempo em tempo, seja a hora que percebeu que o processador não está com tanta carga, então seria um momento oportuno para fazer a replicação. Esse de tempos em tempos, né, pode ocorrer, então, um relaxamento das regras. Como nessa situação procura-se um momento oportuno, de repente, aquela hora que foi estipulado, aquela janela de tempo, né, que já foi falada lá atrás, não é um tempo adequado.
Então, vamos relaxar esse tempo, fazendo que seja de tempos em tempos maiores. Nesse caso, a inconsistência ela pode existir por um curto período. Ou seja, enquanto está dentro daquela janela de tempo, enquanto ainda não chegou a vez da próxima atualização, é certo que o conteúdo está inconsistente com relação a uma outra máquina. Um está mais atualizado, o outro não está atualizado. A terceira e última forma, né? A diferença em relação à ordenação de operações de atualizações. Aqui depende do contrato, né? Lembra das regras que foram estipuladas e elas devem ser obedecidas? Aqui, por exemplo, pode ser alguma coisa assim, ó, vai existir inconsistência após a enésima operação, após a terceira operação, após a quinta, a quarta. Então, isso vai depender do que está no contrato, né, da política estabelecida. Então, uma atualização considera que as réplicas estão atualizadas ainda, mesmo que, vamos lá, aconteceu uma atualização. Numa máquina já está a versão mais nova, que sofreu modificação, e em outras máquinas não estão, não estão atualizadas. Então, não tem necessidade de fazer todo o tráfego de informações para atualizar tudo. Não, ainda está dentro do contrato estabelecido. Fizemos 3 atualizações. Agora tornou inconsistente. Agora tem realmente grandes diferenças entre o lugar que sofreu as 3 atualizações e o lugar que ainda não teve nenhuma modificação. Então agora está na hora de pegar o conteúdo do lugar que sofreu as 3 atualizações e replicar para as outras máquinas. E aqui existe a consistência contínua, né, chamada CONIT. Bom, por que CONIT? Que vem do inglês, né, Consistency Unit. E aí, como eles gostam de fazer uma contração na palavra, então CONIT é isso aí, unidade de consistência. A unidade de consistência nada mais é do que um medidor de consistência, tá? Criou-se, então, uma grandeza que faz essa aferição, essa medição. Ele é um registro que representa uma única ação. Quantos CONITs aconteceram, né? Então, a cada ação é um CONIT. Então, por exemplo, o número de atualizações pendentes. Quantas atualizações aconteceram? Seria quantos CONITs, né? Vamos ver, por exemplo, um esquema, né? Como podemos ver um CONIT. Olha só. Então, aqui nós temos uma réplica A, que está numa máquina, e aqui uma réplica B. Se perceber bem, esse primeiro retângulo, essas informações, são idênticas à que está no B. Então, aqui, elas estão atualizadas. Agora, perceba que essas 3 informações aqui, elas estão contidas na réplica A, mas não estão contidas na réplica B. Então, olha só, desvio de ordenação. Esse 3 aqui está indicando que existem
três arquivos, três modificações que aconteceram, né? Vamos colocar de uma forma mais geral. Três modificações aconteceram que não estão na réplica, que não estão na máquina B. Então, qual que é o... agora vamos analisar a réplica B. Existe uma informação na máquina B que não consta na máquina A. Então, olhando essas informações, olha só, desvio de ordenação, 3. Por quê? Existem 3 modificações que aconteceram na máquina A. Esse desvio numérico, esse primeiro número, 1, significa que na outra máquina, ou em outras máquinas, eu preciso receber uma modificação. Então, o conteúdo que está na B precisa vir aqui, precisa ser repassado para A. Aqui, desvio de ordenação, 2. Aqui nós temos 2 informações. O desvio numérico são 3, porque 3 informações que estão aqui na máquina A não estão na máquina B. Tá? Então, isso daí seria uma forma de monitorar o desvio de consistência. E aqui temos a granularidade. Bom, aqui de acordo a escolha da granularidade adequada para um conite, tá? Então, na situação A, opa, por que não apareceu inteiro? Ah, agora sim. Vamos ver melhor aqui, ó. Na granularidade, nós temos 2 tipos. A grossa, que está bem relacionada com a figura A. Então, as réplicas tornam-se inconsistentes rapidamente. Vamos entender assim. Aqui eu tenho um grande bloco de arquivos que eu considero isso daqui como uma unidade para fazer a consistência contínua. Então, eu precisaria atualizar esse bloco inteiro, esse conjunto inteiro de arquivos, para que seja propagado para outra máquina, para que essa réplica aconteça. Essa seria, então, a situação A, em que 2 atualizações resultam em propagação da atualização. E temos também a granularidade fina, em que o maior número de conites precisa ser gerenciado. Então, agora eu estou pegando uma quantidade, um conjunto menor de arquivos. E aí, olha só, ao invés de vários arquivos terem a necessidade de serem atualizados, aqui eu estou olhando alguns poucos arquivos. Claro que existe uma desvantagem de quando você usa a sua granularidade, por exemplo, unitária, 1 a 1. Aí você tem muitos conites para gerenciar. Então, aqui é necessário ter um certo bom senso, né? Nem um valor muito grande de um conjunto de arquivos, mas também não ser unitário. Então, assim, meio termo, um conjunto de arquivos. E aí nenhuma propagação de atualização é necessária ainda, né? Por quê? Observei esse conjunto de informações, nada modificou. Então, não preciso enviar nada para a réplica 2. Também olhei esse conjunto de informações, nada foi modificado. Ainda não preciso propagar a atualização.
Então perceba, ó, isso ainda, ou seja, ainda não aconteceu uma modificação. Se acontecer somente uma modificação aqui, essa modificação é feita para cá, mas essa de baixo não precisa vir para cá. Então aqui eu consegui fazer uma forma mais balanceada de fazer a propagação das réplicas. Esse era o conteúdo que eu tinha para hoje. Tá? Continuo fazendo o upload lá no YouTube. Só buscar lá no Ava. E seguinte, né? Eu preciso marcar uma atividade que eu estou pensando em fazer na semana que vem. Por quê? Do dia 4 ao 10 nós temos as bimestrais, né? Então, ou deixa para o dia 25? Não, para... E agora? Se fizer na semana que vem, dia 18, aí nós temos 2 semanas para as bimestrais, que eu acho muito pesado fazer no dia 25. Faz um exercício no dia 25, aí já tem as bimestrais na semana seguinte. Vamos marcar para o dia 18? Atividade simples, tá? Tranquilo, vou enviar um e-mail, vou falar o que precisa ser necessário, tá? E aí a gente faz essa atividade. Ô, Alisson, apesar de mandar e-mail lá para todo mundo, queria entender por que o pessoal não está vindo, e aí já deixar o pessoal em alerta, né? Já avisado que nós vamos ter uma atividade na semana que vem, dia 18, tá? Qualquer coisa, me manda um e-mail. Eu vi que essa última vez eu demorei uns 2, 3 dias para te responder, né? Peço desculpas, mas eu sempre procuro ver o que eu ainda não respondi e depois eu dou o meu retorno, tá? Qualquer coisa, pode me procurar lá pelo e-mail, estou à disposição. Tá ok? Muito obrigado, então, a participação. Desejo aí uma boa noite. Grande abraço. Valeu, Alisson.